Você sabia que o ambiente do consultório é tão importante quanto o atendimento na hora de fidelizar um paciente? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram os principais pedidos da nossa cliente e as soluções que nós trouxemos que transformou esse espaço super sem graça num ambiente dos sonhos para ela e que já tem trazido vários resultados com a clínica em abertura. Esse vídeo é perfeito para você que está nesse processo de abertura de clínica entender algumas situações que é muito importante estar atento antes mesmo da inauguração. Bora lá? Eu sou Ana Paula Medina, arquiteta especialista em clínicas e residências aqui na AEPA Arquitetura e Interiores. E esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre esse projeto de uma clínica de odontologia e estética orofacial que nós criamos. O projeto já está em pleno funcionamento. No primeiro vídeo, eu compartilhei todo o processo, todas as etapas que antecedem essa etapa aqui, que é a etapa de planta. Então, se engana muito quem acha que nós, arquitetas, só fazemos uma planta, né, um desenho ali dos ambientes. Antes da gente chegar nesse resultado, houve toda uma investigação sobre os objetivos da nossa cliente, o local que ela tinha disponível, inclusive ajudamos ela na escolha desse local, fizemos toda uma vistoria, atestando que aquele lugar realmente atenderia às necessidades de infraestrutura, enfim, de tudo que era necessário para a clínica funcionar ali. No segundo vídeo, eu mostrei sobre a recepção, como ficou o projeto da recepção, quais foram os pedidos que ela nos fez e as soluções que a gente encontrou para que a recepção transmitisse as mensagens que ela gostaria para as pacientes. Se você não sabe, os ambientes, eles transmitem mensagens às vezes inconscientes para as pessoas, e antes mesmo que você fale sobre a sua intenção, sobre o que você gostaria de oferecer ao seu paciente, aquele ambiente as pessoas já conseguem fazer uma leitura de o que ela pode esperar daquele espaço. Se ele é um espaço acolhedor, se ele é um espaço aconchegante, se ele é um espaço de atendimento rápido. Então, são todas estratégias que a gente utiliza dentro do projeto para tornar todos os espaços bem assertivos. E agora eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos isso dentro do consultório. Bom, vamos começar pelo antes, né? Então, esse era o espaço que a gente tinha para trabalhar a área do consultório da nossa cliente, né? Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que um dos principais objetivos da nossa cliente era justamente transmitir a sensação de empatia e acolhimento para as pacientes logo na entrada, né? Então, antes mesmo do atendimento acontecer, esse era o principal objetivo dela. E esse aqui foi o resultado do projeto do consultório. Vamos nos atentar para alguns detalhes aqui. Dentro da norma da vigilância sanitária, todos os consultórios de odontologia têm um tamanho mínimo para serem aprovados. Então, antes de você colocar a sua clínica para funcionar, existe um processo de aprovação dentro da vigilância sanitária. É importante você verificar na sua cidade como é que as coisas acontecem. Geralmente, pode acontecer de ser necessário aprovar na vigilância, aprovar na prefeitura e até se você tiver um espaço que que tem um condomínio, é importante também se atentar, porque os condomínios pedem aprovação antes da obra começar. Mas quem avalia se o ambiente está adequado ou não é a vigilância, tá? Então, existe um tamanho mínimo que a gente precisa respeitar. E aqui, nesse caso, a gente tem uma primeira particularidade. Levando em consideração a filosofia da clínica da nossa cliente, de acolhimento, de empatia, ela fazia questão que, além de ter um espaço de atendimento dos procedimentos, que tivesse um espaço de conversa com os pacientes. Sabe aquele momento olho no olho, onde você já analisou o que o paciente precisa, qual é o tratamento ideal, e aí você precisa ter uma conversa e explicar o que vai ser feito, quais são os valores. Então, ela fazia questão de ter esse espaço, justamente por quê? Porque isso criaria um laço, uma atenção, um momento ali reservado realmente
para direcionar o paciente do que deveria ser feito, e esse momento esse laço, né, acaba criando também um vínculo e uma relação empática. Isso, gente, já foi comprovado por outros clientes nossos de outras clínicas, que faz toda a diferença na hora de fechar um tratamento. Então, é uma conversa diferente de você abordar o paciente ainda na cadeira, né, na equipe. Então, os resultados que a gente já teve feedback dos nossos clientes nos confirmam a importância de se pensar um espaço como esse quando é possível, tá? Um segundo detalhe que a gente trouxe foi essa parede de destaque. Então, em relação às outras paredes do consultório, a gente tem uma parede que chama mais atenção, que tem uma cor diferente, que é uma das cores da paleta de cores da marca dela. E também a gente colocou alguns elementos. O primeiro elemento são essas molduras. Então, essas molduras que aparecem aqui se chamam bois serris, né? Então, são as molduras que têm possibilidade de se fazer com vários materiais. E a gente cria ali uma marcação na parede. Acaba criando um destaque e é uma técnica super acessível, economicamente falando, e também super diferente, porque a gente consegue criar várias possibilidades, tá? Então, nessas molduras, a gente colocou, por exemplo, um quadro que representa a feminilidade, já que as pacientes que ela pretende receber têm um público definido, que são mulheres de 30 a 60 anos. Então, esse quadro tem uma representatividade para essas pessoas. Isso gera identificação, também é muito importante em todo o processo de atendimento, de marketing, a gente criar esse laço, essa identificação entre quem vai receber o tratamento e quem vai oferecer o tratamento. Depois a gente tem uma TV que é ótima para gerar ali uma distração para as pacientes enquanto o procedimento estiver acontecendo, ou se você quiser deixar algumas mensagens, alguma coisa ali passando mais interativo, também uma ótima opção. Nesse caso aqui, essa TV, ela tem um suporte móvel, então ele fica numa posição realmente de frente para a cadeira, tá? E um terceiro detalhe aqui dessas molduras é o nome da pessoa, né, da nossa cliente, oh meu Deus, da dentista que vai atender nesse espaço. A gente queria evidenciar, porque lá na recepção, se você assistiu outro vídeo, você vai perceber que lá na recepção a gente tem a logo, a gente tem uma das frases que é a filosofia da clínica, e aqui a gente queria evidenciar quem é a pessoa que vai oferecer esse tratamento. Então, não bastava só a pessoa lembrar da marca, a gente queria reforçar o nome, porque a gente geralmente tem mais facilidade de fazer associação de nome das pessoas do que das marcas. Então, se a pessoa, no mínimo, se lembrar do nome da marca, ou no mínimo, se lembrar do nome da pessoa que a atendeu, com certeza, isso vai reforçar e muito a sua memória e vai facilitar a sua recomendação, né, para outras pessoas, porque ficou marcado ali na sua memória. Outro detalhe que a gente tem aqui é a iluminação. A iluminação, quando a gente está falando de um consultório de estética, né, então a gente precisa se preocupar com a iluminação. Ali, no momento do tratamento, né, enquanto a dentista está fazendo o procedimento, quando ela vai fazer esse tete-a-tete, né, essa conversa, e quando a paciente vai sair daquele espaço. Então, a luz tem que favorecer para a pessoa olhar e falar, ótimo, gostei do resultado. A luz muda, viu, gente? Então, dependendo da forma como faz sombra no rosto, ou como se ela é escura, se ela é muito clara, isso interfere no resultado em algumas situações. Então, é muito importante ficar atento a isso, tá? Outra questão foi sobre. Opa, aqui. Sobre a posição da bancada, tá? Esse é um outro detalhe muito importante dentro da vigilância sanitária, que existe um padrão mínimo, uma medida mínima das bancadas para elas serem aprovadas dentro de um consultório de odontologia. Então, tem um tamanho correto, a posição que a pia deve estar localizada, quais são os equipamentos que precisa ter ali de fácil acesso para higiene. Então, tudo isso é necessário observar antes de você mandar fazer a bancada, por exemplo, porque isso pode ser um problema, tá? Então, nessa situação aqui, a nossa cliente, ela não tem a intenção de ter uma auxiliar.
Então, a bancada ela tinha que estar numa posição estratégica para facilitar que ela pegue as coisas, né, que esteja ali ao alcance, para não ter nenhuma dificuldade de desenvolver esse trabalho sozinho. Outro detalhe é que a gente tem um gaveteiro, que é um gaveteiro embutido, esse gaveteiro aqui, ó. Então, ele tem ele sai facilmente, então ela consegue usar ele de apoio e ele se encaixa também, então não fica uma peça solta no meio do consultório, né, ocupando espaço. Então tudo foi pensado para ter ali o seu lugar reservadinho. Aqui no canto a gente tem um espaço de um frigobar bem abaixo dessa gaveta aqui, também porque pelos procedimentos que ela vai oferecer, esse frigobar é super importante para manter a temperatura, enfim, né, todos os cuidados que são necessários para oferecer um bom atendimento e de forma. Me fugiu a palavra, mas é isso. Sobre a iluminação, mais um ponto de iluminação aqui em cima da bancada de trabalho, para favorecer também o manuseio, tudo que ela vai precisar ali durante o atendimento. Essa quantidade de armário foi uma solicitação dela, ela não queria muitos armários, teria que ser uma quantidade suficiente para ela armazenar todos os produtos, mas que não fosse em excesso. Mais um detalhe super importante nessa vista aqui do consultório é esse espelho, gente. Eu, como paciente também, sempre que eu tô no dentista e quando a gente sai, é legal a gente dar aquela verificada, né? Ver se ficou alguma coisa suja, alguma coisa assim, se o cabelo tá bagunçado, enfim. Então, o espelho é muito interessante ter no consultório de odontologia justamente para isso, para evitar um possível desconforto, alguma coisa nesse aspecto, e também ali nesse espelho tem uma iluminação fazendo como é que eu posso dizer? Fazendo uma. Ai, eu fugi a palavra. Mas favorecendo também a visualização do paciente, justamente porque é nesse momento, depois dele ver com o espelhinho ali, é nesse momento também que ele vai se olhar e, mais uma vez, confirmar que aquele procedimento ficou como ela gostaria. Aqui a gente tem uma frase, essa frase, ela representa a filosofia da clínica. Então, é uma das informações que a nossa cliente nos trouxe sobre qual é o principal objetivo da clínica, quais são as mensagens que ela gostaria de passar. E essa frase aqui é muito importante para as pacientes reconhecerem a necessidade do autocuidado, a necessidade de investir em você, investir em se cuidar. Então, por isso, ela está evidenciada em várias situações na clínica, tá? E mais um detalhe sobre essa parte do consultório é a circulação. Então, a gente privilegiou uma circulação que ficasse mais livre, né? Não ficasse aquela sensação de estar trancado, justamente para as pessoas conseguirem se deslocar, para a própria profissional também não ter nenhuma dificuldade. E aqui nós temos, então, o resultado dessa clínica, né? Como que ficou o projeto executado. Então, aquelas imagens que eu mostrei são do projeto e essas aqui são as imagens já da clínica em funcionamento, já da clínica toda executada, né? A obra toda executada. Percebam que a semelhança entre a proposta do projeto e a execução. A gente faz essa apresentação com as imagens realistas justamente para que o nosso cliente tenha condições de entender quais são as propostas que a gente está fazendo dentro do projeto. E aí, essa confirmação, gente, é um alívio que vocês não imaginam. Você ter certeza de como vai ficar antes de ficar pronto é muito importante para você se sentir seguro do investimento que está sendo feito. Tudo aqui foi feito com base no investimento que a nossa cliente tinha, nas possibilidades que ela tinha e que o lugar oferecia também. E esse aqui foi o resultado. Vocês podem ver que a única diferença são as poltronas, que no final das contas ela acabou gostando mais desse modelo do que do anterior, que eu sempre falo que poltrona é uma coisa que você precisa testar. Então, se gostou, compra, se está dentro ali da proposta do projeto, se faz sentido para o ambiente, é isso, vai lá e tá tudo certo. E aqui o outro ângulo, olha, veja a bancada, veja os armários, a marcenaria, tá tudo igualzinho à proposta. E um outro detalhe também,
que era o sonho da nossa cliente ter essa bancada branca. Hoje a gente tem vários materiais no mercado disponíveis que possibilitam ter uma bancada branca e resistente dentro de um consultório de odontologia. Por que resistente? Porque você faz o manuseio de algumas coisas que têm pigmentação, pode ser que manche, e aí é desagradável ter que ficar com aquela mancha ali na bancada. Então, dentro do orçamento que ela tinha, a melhor possibilidade foi utilizar o granito. O granito é uma pedra natural que tem um alto índice de resistência à pigmentação, a manchas, enfim, é ideal para essa situação. Só que diferente de outros tipos de pedra, o granito ele não é um branco liso. Ele tem ali umas manchinhas, mas são manchinhas bem discretas que também se encaixaram super bem na proposta e ela adorou. O orçamento foi ótimo e também a solução, porque dentro das expectativas dela ainda era uma bancada mais clara, uma bancada mais branca, né? Aqui tem um outro ângulo, aqui com o nome, percebam que tá igualzinho o projeto, tem uma fotinha minha ali, no dia da inauguração da clínica, e aqui, opa, é o banheiro. Bom, gente, então é isso. Queria dizer que geralmente lá no nosso Instagram, @arquitetura, a gente compartilha os bastidores das criações, as reformas, os projetos. Então, quem tiver interesse em acompanhar, é só nos seguir por lá. E se você quiser também um orçamento para um projeto com a gente, é por lá também, ou pelo e-mail que vai aparecer aqui na tela. Um outro detalhe, antes da gente acabar, o último detalhe, hein? Eu quero dizer para vocês que cada situação, cada projeto, cada ambiente, cada clínica é sempre diferente uma da outra. Por isso que a gente sempre precisa pensar soluções personalizadas. Um cliente nunca é igual ao outro, um público nunca é igual ao outro, o investimento geralmente não é igual ao outro também. É por isso que a gente precisa sempre pensar em alternativas que são interessantes para aquela situação. Então, tudo isso tem que ser pensado de forma bem personalizada, de forma planejada, e é isso que a gente faz em todos os projetos que a gente acompanha, tá? Se você quiser ver os vídeos falando sobre a criação inicial do projeto, sobre a recepção, os vídeos estão na descrição. E a gente tem um vídeo extra também mostrando todos os ambientes prontos, né? Os 2 consultórios, a recepção, o banheiro, os acessos. Então, se você quiser assistir, o vídeo também está aqui na descrição. É isso, gente. Obrigada por chegarem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.